E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando da Escola de Química e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os outros métodos diretos de solução de sistemas lineares, como Gauss-Jordan. Vamos conversar um pouco sobre o sistema LU de solução e o algoritmo para aplicado a sistemas tridiagonais, o chamado algoritmo de Thomas. Espero que gostem da aula e vamos lá. Ok, pessoal, pensando então em outras metodologias, eu trago para vocês, na verdade, são três, apresento as duas primeiras. O método de eliminação de Gauss-Jordan, ele parte do princípio de uma transformação da matriz de coeficientes usando o processo de eliminação na matriz de identidade. Ou seja, na ideia de um processo de eliminação, você é bem capaz de conseguir realizar operações de modo a eliminar coeficientes da matriz. E se você fizer o processo de eliminação mantendo em todos os coeficientes a menos os coeficientes da diagonal e normalizando todas as equações, considerando, portanto, um sistema linear que vai se transformar na matriz de identidade. Então, a ideia do método de eliminação de Gauss-Jordan é não só tentar se restringir na eliminação de modo a transformar a matriz de coeficientes em uma matriz triangular superior, como na eliminação de Gauss, mas aqui eu estou querendo eliminar todo mundo, todos os coeficientes da matriz, a menos aqueles que estão na diagonal. E os que estão na diagonal, a gente vai normalizar de modo a obter a matriz de identidade. O que isso daqui efetivamente iria gerar? Tá? Então, a ideia é que esse processo eu tenha a transformação da matriz, principal do processo na matriz identidade, tá? Multiplicado então pelo vetor solução, e dentro desses processos de transformação, sem dúvida nenhuma, o termo fonte também vai ser transformado. Só que no fundo, ele vai se transformar em um novo termo fonte, que na realidade vai ser a própria solução do sistema. Uma vez que matriz identidade multiplicada pelo vetor é o próprio vetor. Então, o teu vetor incógnita passa a ser definido nesse processo. Então, essa daqui é a ideia geral do termo de eliminação de Gauss-Jordan. Para quem já viu como funciona um processo de eliminação, é possível deduzir Gauss-Jordan estendendo a ideia para todos os coeficientes, para a eliminação de todos os coeficientes na equação. Tá? Então, é possível chegar e rededuzir a metodologia de eliminação de Gauss. Ok, agora vamos conversar sobre um dos métodos mais aplicados para soluções diretas, que é o método baseado na decomposição LU. Ele é completamente estruturado pelo processo de fatoração da matriz. Então, a ideia na primeira etapa aqui é você conseguir realizar um processo de fatoração na matriz A, transformando-a em uma multiplicação de duas outras matrizes. Só que não são qualquer matrizes. Elas têm uma característica, é uma matriz triangular inferior e multiplicado por uma matriz triangular inferior e superior. Tá? E o que isso daqui tem de interessante? Tá? Então, vamos partir do seguinte princípio, que a gente conseguiu realizar o processo de fatoração. Existe um algoritmo para realizar essa fatoração, tá? Que é o algoritmo chamado de Doolittle. Mas conseguindo então partir de A, x igual a B, e a gente conseguiu transformar esse cara daqui em L, U, x igual a B. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir montar agora, reestruturar essa solução de modo a ela ficar extremamente eficiente através de algumas operações de manipulação do sistema. Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, eu vou considerar que eu vou multiplicar o sistema completo pela inversa da matriz triangular superior que a gente obteve aqui na fatoração. Tá?
O que isso daqui vai acabar gerando? Então eu vou ter L menos 1 multiplicado por LU vezes X L menos 1 multiplicado por B. Eu sei que isso daqui vai me dar a matriz identidade, e isso daqui, na realidade, eu não sei muito bem. Isso daqui para mim é uma incógnita, eu não conheço. E eu vou chegar e vou dizer que esse cara daqui é um vetor Y. Eu não conheço. Portanto, a primeira etapa foi que a gente conseguiu obter o X é igual a uma incógnita Y. Tá? Essa daqui é a primeira ideia. Mas eu sei também que, pelo que a gente viu, então essa daqui é a primeira equação, vou guardar ela. Pelo que a gente viu também que Y é igual... Aliás, deixa eu começar ao contrário. Eu sei que L menos 1 B é igual a esse Y doido aqui, que eu não sei qual é. Mas eu vou pegar esse sistema aqui e agora eu vou manipular multiplicando pela matriz triangular inferior. O que isso daqui vai me fornecer? Esse cara vai ser, então, L menos 1 B, que é conhecido, é igual a L Y. O que isso daqui me leva? Eu vou ter de novo aqui a matriz identidade e, portanto, o sistema linear aqui que é formado agora vai ser LY igual a B. E agora, note que a gente tem duas equações a serem resolvidas, na verdade, dois sistemas lineares. A gente vai ter o sistema linear, o primeiro, né? LY igual a B, e esse moço aqui também é um sistema linear que eu vou querer resolver dentro do processo. Olha só como vai ficar a estrutura do algoritmo. Lembrando que a gente já viu que pela etapa de retorno do algoritmo de eliminação, uma das metodologias mais eficientes, se não a mais eficiente que tem, é solução de matrizes triangulares. Portanto, a solução desses dois sistemas que tem aqui, elas são muito rápidas, mas são muito rápidas. Então, qual é a jogada? Eu tenho agora uma variável que eu conheço, que é o termo fonte original do meu sistema linear, aqui em cima. Eu tenho, pela fatoração, a matriz L, portanto eu tenho esse cara daqui, e isso daqui é uma incógnita. Tendo essa incógnita, eu tenho, portanto, um sistema linear que vai me fornecer justamente o valor desse cara, que eu vou pegar, resolver e colocar no segundo sistema linear, onde eu vou ter, portanto, uma matriz que eu conheço, porque eu obtive ela pelo processo de fatoração da matriz A, e agora eu tenho o termo fonte Y, e com isso eu faço a solução para obter o valor, a minha incógnita de problema. Então note que aqui, quando se realiza o processo de solução usando a decomposição LU, ele é muito eficiente, uma vez que você tem as matrizes triangulares. Ele é muito rápido mesmo. Então o maior problema que tem, né, a nível de eficiência computacional é justamente o processo de fatoração. Tá? Ou seja, partir da matriz A até o LU. Existem algoritmos que fazem esse tipo de processo, como o algoritmo de Doolittle, o algoritmo de Crew, mas mesmo assim tem bastante operações aritméticas aí e pode vir a levar um certo tempo. Mas essa daqui é a ideia geral do método. A outra proposta que tem é bem específica para uma situação que eu acredito que é bastante importante, portanto merece ser mencionada, que é a ocorrência de sistemas tridiagonais. Ou seja, são sistemas onde a matriz ela é completamente nula,
zero, os coeficientes eles são zero, a menos na diagonal principal e na diagonal logo acima da principal e logo abaixo da principal, que são não nulos. Então, isso daqui você tem, olhando para baixo, né, para a parte, para a estrutura que eu coloquei aqui, né, do sistema linear final, você tem então os coeficientes na diagonal principal, você tem os coeficientes logo acima da diagonal principal e os coeficientes logo abaixo da diagonal principal. Por que esse cara daqui é super importante? Porque ele se aplica de uma maneira muito, muito, muito forte mesmo em sistemas acoplados, em problemas de estágios. Então, solução de coluna existe estágio como coluna de destilação, coluna de absorção e assim por diante, naturalmente pode vir a se formar um sistema triangular. E, portanto, montou isso daqui, você pode ter certeza. Não pensa em outro método, pensa no método de Thomas para a solução dos sistemas tridiagonais. Então, o procedimento ele é muito parecido com tudo aquilo que a gente viu. É a mesma ideia de realizar o procedimento de eliminação, assim como na eliminação de Gauss. Contudo, o que vai acontecer? O processo de eliminação, quando eu estou pensando, por exemplo, aqui na primeira coluna, eu não preciso eliminar as colunas abaixo da diagonal inferior. Eu posso simplesmente pegar e tentar eliminar somente a diagonal que está logo abaixo da diagonal principal. Porque eu já sei que todo mundo é zero. E, portanto, quando eu penso, note que o procedimento é igual, é a mesma estrutura do procedimento de eliminação. Eu consigo, portanto, considerar menos coeficientes no processo de eliminação e eu consigo, então, revisitar a estrutura do algoritmo de eliminação de uma maneira bem mais simplificada, uma vez que eu não preciso visitar todas as linhas abaixo. Então, é a mesma ideia, eu tenho um processo de ida que elimina a diagonal inferior, que, portanto, vai modificar os coeficientes logo acima da diagonal principal. Esse procedimento aqui, ele está considerando que a diagonal principal ela vai assumir um valor de 1, tá bom? Então, você consegue montar a estrutura toda do problema através do processo de eliminação. E depois disso você tem o processo de retorno, onde você vai da última linha até a primeira linha, obtendo as soluções subsequentes. Esse daqui é um algoritmo muito, muito eficiente. Então, ele merece assim, uma menção honrosa dentro dessa aula, porque ele se aplica muito a processos industriais. E alguns sistemas acoplados também dão isso daqui. Então, vale a pena um carinho especial. Bem, mas nem tudo são flores aqui. Os métodos diretos, eles são muito bons, são eficientes, mas existem restrições. E a gente precisa conversar sobre isso. E esse é o tópico da próxima aula. E eu vejo vocês lá.